Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de agosto de 2026. E na noite de hoje, né? As Oi, noites boa de noite. quinta-feira, boa noite, minha amiga. São as noites de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos estudando o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, itens 6 e 7 que serão estudados hoje, que tem por título Necessidade da Caridade segundo São Paulo. E quem vai fazer o estudo da noite é a nossa irmã Hortência Nascimento, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Hortência, muito boa noite, minha amiga. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, de você estar essa noite aqui conosco, fazendo esse estudo do Evangelho. Oi, boa noite. Boa noite, Felipe. Eu tive dificuldade para entrar pelo link, demorei a beça. Ah, mas entrou na hora certinho. É que o Zoom, de vez em quando, É, ele. eu não conseguia, eu fiquei tentando, não conseguia. Mas você entrou no horário certo, não teve problema não. Por isso que é bom, às vezes, até eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de entrar, a gente vai um pouquinho mais cedo para poder. É questão da tecnologia, né? Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou passar a palavra para a nossa irmã Carmen de Matos, que ela vai fazer a leitura de uma pequena página e depois ela vai fazer a nossa palestra de abertura, a nossa prece de abertura, desculpe. Depois eu passo a palavra para a Hortência. Hortência, você tem até 7h15, tá? 19h15 para fazer as suas reflexões. Tá Carmen, bom. Boa noite a todos. E o preparo é desse livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a lição aberta foi a 129. E ele nos diz assim: não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, essa lição aí tão boa aí para nós aqui. Cada vez que adentramos o Evangelho, as lições de Jesus, a gente se depara com situações que têm a ver conosco, muitas vezes, né? Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma lição do Evangelho, mais uma reflexão, mais um grande aprendizado. Que Jesus abençoe nossa amiga Hortência, que hoje chega aqui na nossa casa para trazer as suas reflexões, as suas ideias, aquilo que toca o coração dela e que nós precisamos. Certamente não estamos aqui à toa, estamos aqui para aprendermos todas as vezes. Então, só temos a agradecer a Casa de Francisco e estamos preparados agora para ouvir a Hortência, o que ela tem a nos dizer. Graças a Deus. graças a Deus. Então, minha amiga, a palavra está com você e, como ele disse, você tem até 7h15 para fazer suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Oi, boa noite, né? Que Jesus nos abençoe, né? A nossa gratidão aí à casa que nos acolhe, né, nesse momento, e aos espíritos bondosos que nos sustentam. Hoje nos coube aí a gente falar em torno do capítulo 15, lá nos itens 6 e 7, falando da necessidade da caridade na visão de São Paulo, né? De acordo com a orientação dele. Vocês estão me ouvindo bem? É, Então, Kardec, quando faz esse tipo de comentário no item 7, ele faz com base na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né?
aos Coríntios, que está lá no capítulo 13, onde ele vem trazendo aí a colocação de Paulo, onde Paulo vem dizendo, o apóstolo Paulo vem dizendo para a gente, olha, não adianta a gente ter tanto conhecimento, falar todas as línguas dos homens, né, como ele vem falando aqui, né, ter dom da profecia, ter toda a fé existente se eu não tiver a caridade, né? E a caridade, na visão espírita, é aquilo que os espíritos revelam lá no livro dos espíritos: é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? E aí Paulo ainda acrescenta que a caridade ela é terna, paciente, beneficente, não é invejosa, não é precipitada, não é temerária, não tem orgulho, não é desdenhosa, não tem interesse pessoal, não se vangloria, não se irrita com nada, não tira mais conclusões, né? Não fica feliz com a injustiça, né? Então, vem mostrando aí o que é a caridade na realidade, né? Por isso que ela é considerada a maior de todas as virtudes, né? Porque a gente pode ter até a fé, mas se não tiver esse sentimento imbuído dessas questões aqui, como o apóstolo Paulo vem colocando aqui para a gente, na realidade a gente está deixando a desejar, né? E como vem comentando Kardec aqui, a caridade ela está ao alcance de todos nós, né? A gente pode não ter ainda o domínio todo como se tem os espíritos superiores, né? Para realizar a caridade nos seus atos com amor pleno, né? Aquele amor pleno que irradia sinceridade, que é silencioso, que não faz alarde. Mas a gente, de alguma forma, a gente pode dar a nossa parcela de contribuição, né? Porque não existe nada que a gente não tenha condições de fazer, não existe algo que a gente não possa fazer, né? Sempre vai existir alguma coisa que a gente possa fazer para atender alguém. É aquilo que Kardec coloca aqui. Está ao alcance de todos, no item 7, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, até porque independe de classe social, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, né? De partido político, independe de crença, independe. O bem, porque a caridade é isso, o bem ele pode ser feito por qualquer um. Agora, a proporção que esse bem vai tomar, né? A intensidade que esse bem vai ter, o como ele pode ser feito, o que vai ser realizado, vai depender das possibilidades e condições de cada um de nós, né? Mas tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer pelo outro. Nós vamos. Tem uma parte do Evangelho que a gente fala sobre a caridade moral e sobre a caridade material, né? Porque a gente acha que ser caridoso é apenas a contribuição material, é a contribuição com dinheiro, com coisas materiais, né? As questões materiais, elas são importantes, sim, porque se a gente pegar uma criatura que necessita de apoio e quiser ensinar o evangelho, algum conteúdo doutrinário para ela, com a barriga vazia, vai ficar difícil dela organizar as ideias dela, né? Porque a barriga vai roncar, vai ter fraqueza, não vai raciocinar direito. Então, é lógico que a parte material ela é importante. Quem é que consegue pensar direito com mal-estar, com fome, né? Com doente, com sede, com uma higiene que assim
sem uma higiene adequada por muito tempo, a pessoa fica incomodada, fica com mal-estar. Então, a caridade material, ela tem a sua necessidade e o seu valor. Agora, a caridade moral, né, ela não custa nada, ela independe das questões materiais, basta apenas o que você pode oferecer por outro, em termos de sustentação de sentimentos, de equilíbrio emocional, é uma boa palavra, uma gentileza, um ouvido, né? Às vezes a gente acha que a gente vê muito isso no atendimento fraterno. Às vezes a pessoa vem falar com a gente, a pessoa fala, 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 diz, ai, eu estou me sentindo tão bem depois de conversar com a senhora. A gente nem abriu a boca, né? Só ouviu. Mas era o quê? A pessoa tinha necessidade de falar. E qual era o nosso papel? Ouvir, né? E ali, por estarmos numa tarefa na casa espírita, a gente tem o plano espiritual potencializando a nossa paciência, né? O nosso desinteresse pessoal, para que a gente possa atender aquela criatura apenas no ouvir. Então, eu não gastei dinheiro com nada, eu não ofereci nada, né? Eu só ouvi. Aí a gente está dando o exemplo do atendimento fraterno. Mas isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Às vezes a gente pega um coletivo para ir para algum canto, às vezes a gente só vai na farmácia comprar alguma coisa, pega o coletivo, alguém senta do seu lado e fala, 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 depois diz, muito obrigada, tchau, e desce. A gente só emprestou o ouvido, né? Então, é nesse sentido que a caridade ela pode ser tida como a verdadeira, né? Que a gente vai oferecer para o outro aquilo que a gente tem para oferecer. Se é o ouvido, é o ouvido. Se é o prato de comida, é o prato de comida. Se é o bom conselho, é o bom conselho. Se é o não julgamento, é o não julgamento, né? Então, é nesse sentido que Paulo vem colocando aqui para a gente. É como se a gente dissesse assim, a gente vai e ajuda todo mundo. Tem o seu valor, sim. Qualquer auxílio que a gente faça, desculpa, em prol do nosso semelhante, ele tem o seu valor, sim. Mas muitas das vezes a gente faz como se a gente aguardasse notoriedade, né? Reconhecimento. Quem fez aquilo ali? Foi eu que fiz. Quem botou aquilo ali? Foi eu que botei. Quem fez aquela comida? Foi eu que fiz. Fui eu que falei. Fui eu que dei. Fui eu que trouxe, né? Então, às vezes, a gente não faz por mal, não. É por conta do nosso patamar evolutivo, a gente ainda tem essa necessidade de mostrar para as pessoas que a gente não é só complicado, que a gente sabe fazer alguma coisa de bom. Então a gente gosta de falar, né? Eu que fiz, eu que comprei, eu que dei, eu que olhei, eu que prestei atenção, eu que falei primeiro, né? Então, assim, na realidade, a verdadeira caridade, a gente não precisa mostrar para ninguém que a gente fez nada, né? Não precisa de reconhecimento, de notoriedade. Mas a necessidade de notoriedade, ela não invalida o gesto. Que querendo ou não querendo, você beneficiou o outro de alguma forma. Então, são os primeiros passos que a gente vai dando. Não sei se todos conheceram, já ouviram falar do nosso presidente fundador, que agora está no plano espiritual, o seu altivo. Uma vez uma companheira foi tirar uma dúvida com ele, reclamando do Natal, né? Eu acho Natal uma coisa horrorosa, porque é só capitalismo, é só ganhar dinheiro, tem que comprar presentes, tem que fazer ceia de Natal, tem que isso, tem que aquilo, é muito gasto, é muito isso, é muito aquilo. Deveria não existir. Comemorar o aniversário de Jesus, que é bom, ninguém comemora. As pessoas só pensam nos presentes, na roupa nova, na mesa farta. Aí ele ficou quieto. Aí depois que ela acabou de falar,
Ele disse assim: Pois é, mas tudo tem seu lado positivo. Essa pessoa já abre mão de algum valor do seu dinheiro, seu salário, sua mesada, seu dinheiro, para comprar alguma coisa para alguém. Nem que seja por obrigação, mas ela faz. E o outro alguém que recebeu, ele não sabe se ela comprou por obrigação, porque modismo, ele vai gostar de receber. Então ele fica feliz. Então, de qualquer forma, o que importa, né, é o fruto daquela atitude ali, que foi um fruto positivo. E é o que ele falou, é assim que se começa. No início é a hipocrisia mesmo, né? Do fazer para aparecer, do fazer para o outro ver, do fazer porque é Natal, do fazer porque fulano me deu presente, eu tenho que dar também. Mas o que importa é como as coisas vão se desenvolvendo e o que vai ser colhido lá na frente e o que pode ser colhido nesse momento, né? Então, assim, aí quando Paulo vem falando da necessidade da gente colocar, né, a caridade em ação, não ser uma caridade passiva, ser uma caridade em ação, é justamente a gente vai iniciar com esses pequenos atos mesmo, esses pequenos gestos. Às vezes é um pequeno gesto de gentileza que você tem com alguém na fila do supermercado, na fila de cueca do pão da padaria, né, no ponto de ônibus, no coletivo que a gente pega, com o vizinho, com um porteiro do seu prédio, com o lixeiro que passa na rua. São gentilezas simples. Às vezes um sorriso, um bom dia, um boa tarde, são coisas simples. Não precisa do nosso patamar evolutivo, Deus não espera da gente nada retumbante, não. Quando acontece alguma coisa retumbante, ele fica até surpreso, né? Como se Deus pudesse ficar surpreso. Mas se a gente pudesse, dentro da visão humana, avaliar o entendimento de Deus, seria de surpresa. E não é que a Hortência hoje fez a coisa certa? Né? Hoje, ó, ela está 100%. Mas isso é um processo. Eu costumo brincar, acho que eu já falei isso aqui outras vezes, que a gente não dorme Hortência e acorda Bezerra de Menezes, né? A gente tem todo um processo. O progresso ele é inevitável, mas ele tem uma caminhada, né? Ele tem uma caminhada. Mesmo como coloca-se na literatura espírita que Jesus não precisou passar pela fieira do mal, e a gente sabe que para progredir não se precisa necessariamente passar pela fieira do mal, mas precisa se passar pelas etapas do aprendizado, mesmo sem se passar pela fieira do mal. O aprendizado ele não vem de uma só vez, ele vem por etapas, né? De acordo com a nossa Agora, se a gente consegue fazer as escolhas sempre a favor da lei de Deus, beleza, tá ótimo. Mas, independente disso, quando se diz que Jesus fez um caminho reto, não significa que ele não passou por etapas de experiências, né? Ele começou do micro para chegar ao macro. Só que foi gradativamente, mas sempre o quê? Fazendo as boas escolhas. Mas ele ele não nasceu pronto. Nasceu simples e ignorante, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Simples a respeito de si mesmo, ignorante das leis de Deus, e chegou à máxima perfeição possível, é um espírito puro. Mas ele passou por etapas para chegar até lá. Ele foi um princípio inteligente antes de se tornar espírito, antes de ser o princípio inteligente da criação. Passou pelas etapas necessárias do progresso, né? Do aprendizado. Mas não necessariamente precisou passar pelo mal. Por quê? Porque conforme ainda mais o Cristo ia progredindo, a fazer a caridade para ele era algo natural, como respirar, né? Essa é a nossa proposta. Ter essa postura de benevolência, indulgência e perdão das ofensas como hábito de respirar, como hábito de respirar. Enquanto a gente não consegue chegar nesse patamar, a gente vai o quê? Galgando
as menores coisas, aquilo que a gente consegue alcançar. Então, se o que eu consigo alcançar é dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é isso que eu vou fazer. O que não significa que eu tenha que abrir mão das minhas questões pessoais, né? Abrir mão do meu planejamento reencarnatório em prol da caridade. Que muitas das vezes a gente acha que vem com planejamento reencarnatório de um missionário, né? Então, o missionário ele tem um trajeto diferente do nosso. As cobranças em relação à sua conduta serão diferentes das cobranças em relação a nós, que temos dentro do planejamento reencarnatório a responsabilidade. Aí vamos dar meu exemplo, por exemplo, com a vida profissional, com a questão familiar, com a questão da casa espírita. Dentro da casa espírita, além de estar envolvido com a questão doutrinária, tem a questão mediúnica, porque nem todos que estão na casa espírita tem um envolvimento com a questão mediúnica, não tem esse compromisso nessa reencarnação, né? Então, isso tudo vai variar muito de pessoa para pessoa. O que é mais importante é a gente aprender a colocar a caridade acima da própria fé. Quando a gente coloca ela acima da própria fé, é como a gente assim saber que o mínimo que eu puder fazer, eu vou fazer. O mínimo que depender de mim para fazer, eu vou fazer. O que eu puder colaborar, eu vou oferecer. E eu não vou apenas pensar assim, ah, não, mas eu não tenho condição para fazer essa tarefa. Ih, não. Ah, ih, fazer isso aí. Ah, não, eu não tenho condição, não. E aí eu vou deixando passar. Eu não faço, o outro não faz. E aí vai passando, né? Vai passando. As oportunidades de fazer o bem, elas vão passando. Eu costumo brincar com as pessoas que eu digo assim, gente, eu só sei cozinhar o basicão, não sei bordar nem costurar. O que que eu posso fazer, né? Eu faço o que eu posso fazer. A mesma coisa é o próprio atendimento às pessoas necessitadas. Nem sempre a gente consegue atender a todos os pedintes que passam por nós. Mas a maneira como a gente se refere a essas pessoas faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente pode não conseguir oferecer a caridade material, mas a caridade moral a gente pode oferecer, né? Que não sei como está aí na cidade de vocês, mas no Rio de Janeiro os números de pedintes aumentou muito. Então você às vezes para no sinal, são dois, três e são vários sinais. A gente não tem dinheiro para dar para todos. E não vai resolver a vida de todos, né? Mas a gente olhar para a pessoa e dizer: ah, me desculpe, hoje eu não posso ajudar. Que você consiga alguém que possa. Ah, me desculpe, hoje eu não posso. Que Deus te favoreça, que Deus te ajude. Isso a gente pode fazer. Que pelo menos a gente parou, olhou para o outro de alguma forma, né? O olhar para o outro já é alguma coisa. Se puder fazer também a questão material, ótimo. Agora, o que a gente não pode fazer é ignorar o que não pode oferecer a questão material, que às vezes as pessoas fazem isso. Como eu não tenho como ajudar, então eu finjo que eu não estou vendo. Certa vez, uma colega minha comentou, o netinho dela vai fazer 3 anos. Então, foi ela, o marido, o filho com a nora e o netinho na feira. Conforme eles foram caminhando em direção à feira, tinha uma assistida, né? Uma pedinte deitada no chão da calçada, e ela, conforme ela deitou, ela se levantou, o menino estava passando, ele olhou para ela, bom dia! E ela olhou assim para ele, bom dia! Aí olhou para a cara das pessoas, né? Depois a colega comentando, nossa, ele me viu, ele falou comigo, ganhei o dia. Aí ela deu bom dia, todo mundo deu bom dia, e ela não pediu nada. E geralmente eles pedem, né?
estão com fome, ainda mais que ela estava acordando. Então, assim, às vezes são comportamentos que para a gente acha que não é nada, mas são significativos para as pessoas, né? E por que que a gente está colocando esse tipo de exemplo? Para mostrar que está ao alcance de todos. Por isso que ela está ao alcance de todos, né? Que ela pode ser feita nos pequenos gestos, nas coisas mais simples da nossa vida. Às vezes, o fato de não julgar o outro já é uma forma de ser caridoso. Às vezes a criatura chega, comenta algumas coisas com a gente já quer logo trazer a nossa opinião, né? E aí, quando a gente não julga, apenas ouve, né? Ou não é tão crítico na nossa postura com o outro, é uma forma de ser caridoso, de fazer essa caridade, que é como ele diz aqui, ó, é a reunião de todas as qualidades do coração. E é interessante que é independente da crença religiosa, né? E a gente gosta muito de lembrar que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual a melhor religião? E os espíritos respondem: aquela que melhor homens de bem fizer. Então, não diz que é a espírita, não diz que é a evangélica, que é a católica, que é a umbandista, que é a judaica, né, que é a muçulmânica, não. Diz aquela que melhor homens de bem fizer. Porque senão, aí vamos falar do nosso roçado. A gente decora todas as questões do Livro dos Espíritos, decora todos os trechos do Evangelho, decora toda a codificação, mas e daí? O que que a gente faz com esse conhecimento? O que que a gente faz com essas orientações que nos chegam através da revelação dos Espíritos? A gente continua falando mal da vida dos outros? A gente continua se indignando com todo mundo? A gente continua o tempo todo, isso o tempo todo, né? Reclamando da vida. A gente continua o tempo todo ignorando as pessoas, tendo mau humor o tempo todo. Por que que eu estou falando o tempo todo? Porque a gente não pode ter a ilusão de que em alguns momentos a gente tem. Alguns momentos a gente fala mal dos outros. Eu falo. Às vezes eu fico muito revoltada com os representantes do governo e eu, às vezes, falo mal. Aí eu me policio e digo assim: não adianta você falar mal, você tem que pedir para que Deus oriente o caminho deles, mas que me deixa chateada, me deixa. Então, olha como é que a gente ainda fala mal, né? O que não significa que a gente vai ser omisso, não é a gente ser omisso. Agora, a tolerância, ela não é conivência, né? A gente pode ser tolerante sem ser conivente. Então, essas nossas dificuldades, elas existem em nós. Por isso que a gente não precisa esperar gestos retumbantes da nossa parte para fazer o bem, para fazer a caridade, que é o máximo que a gente conseguir fazer. Se eu só posso ir à casa espírita uma vez por semana, uma instituição religiosa que eu posso ir uma vez por semana para auxiliar, eu vou naquela vez por semana. Se eu só consigo oferecer um pão com manteiga para o pedinte, eu ofereço um pão com manteiga. Se eu não posso oferecer nada, apenas um vai com Deus, então eu ofereço um vai com Deus. Tudo é a maneira como eu falo e me refiro àquela criatura, né? Emmanuel coloca isso para a gente, que não precisa você ser responsável por muito, a gente pode ser por pouco. Pelo pouco, a gente vai mostrando que tem condição de chegar lá no muito, né? Então, é devagar mesmo, é gradativo, né? E é por isso que muitas vezes a gente se surpreende quando algumas pessoas, como o nosso Betinho, que se dizia ateu, né, tem assim um sentimento em relação à sociedade que às vezes aqueles que estão dentro de uma casa religiosa não conseguem ter.
né? Um desprendimento, ele se dizia ateu, né? Mas tem um desprendimento que não conseguem ter. Nós tivemos o congresso que foi realizado aí na nossa casa no domingo, o nono congresso sobre Leon Denis, e o tema foi o progresso. E aí nós tivemos uma convidada muito querida, que é a Larissa, né? Ela é lá de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, as espíritas de lá, e ela conversando conosco trouxe a sua experiência de uma parte da África. Agora eu acho que o nome não sei pronunciar direito, é Malta, Mausa, Malfa. Acho que é Mausa, vocês sabem o nome direito? Mausa. Pode abrir para falar aí, Eloá, para seu som. Pode falar, seu som está fechado. É que eu queria falar o nome. Sim, então ela falou, acho que é Mausa, né? E ela disse que se organizou para ir até esse local para através de um grupo, né? Se juntou a um grupo para realizar trabalhos que, na nossa visão, além da divulgação da doutrina espírita, né, falar do evangelho, então, na cabeça dela, ela estava fazendo o quê? A caridade, né? E aí ela conheceu várias pessoas. E o que ela mais explicou, trouxe a sua experiência para nós, é que uma dessas pessoas a deixou assim bem sensibilizada, porque o que que acontece? Essa Mausa, né? Ela é um local que aceita os refugiados, mas as criaturas que são acolhidas ali, elas não podem circular pela cidade, elas não podem trabalhar, elas não podem sair daquela localidade ali. Elas ficam ali naquele meio, sendo atendidas, né, como refugiados, têm o local para viver, a alimentação, o cuidado médico, mas elas não podem ficar circulando. Segundo a orientação, né, segundo as informações que a Larissa trouxe para a gente, né? E aí ela conheceu uma dessas pessoas, uma senhora, uma mulher, né, mais ou menos na faixa etária dela, que contou a vida dela para ela, né? Que ela foi para lá para falar de fé. Na cabeça dela, ela ia fazer a caridade, né? Falar de fé. E aí ela comentou, fazendo uma anamnese daquela pessoa, a pessoa comentou, uma jornalista formada, que até a sua cidade lá ser atacada, a sua vila ser atacada, ela tinha a sua vida organizada, com seu emprego, com a sua casa, com seu conforto, com a sua vida, com a sua rotina tranquila. E conforme aquilo lá foi atacado lá, né, pelos eles têm um nome lá que eles chamam, né? Eu vou dizer que são os militantes de lá, que eu não sei dizer direito. Conforme foi atacada, ela viu a família toda ser assassinada, só sobrou ela. Além da família toda ser assassinada, a casa foi queimada. Cara, perdeu tudo. Uma pessoa formada, uma mulher formada, com um trabalho que nem muitas de nós. E aí ela foi viver lá, nesse local, sob as condições que aquelas pessoas poderiam viver, né? E não reclamam. E diz que Deus ainda foi muito bom para ela. Ele deu a oportunidade de estar ali. E ela vai auxiliando os outros com o que ela pode oferecer em termos de orientação, ajuda algumas crianças a ler e a escrever, por ela ter, né, o domínio da leitura e da escrita, mesmo não tendo a formação profissional na área da educação. Mas ela vai oferecendo o que ela pode. Vai tratando aqueles que têm problemas de doença, mesmo não sendo médica nem enfermeira, mas recebe a orientação e vai fazendo para ajudar, porque é o que eles têm para oferecer aqui. Aí a Larissa disse que parou e pensou: meu Deus, o que que eu tenho para falar para essa moça sobre fé, sobre caridade, né? O que que eu vou falar para ela? Eu tenho muito mais a aprender com ela do que ela comigo, né? Então, pessoas como essa companheira que a nossa Larissa citou, são pessoas que têm essa postura da caridade verdadeira,
da caridade, né, que irradia o amor. Porque mesmo com todas as lutas que ela passou, ela em momento nenhum desconta a sua mágoa e a sua raiva naquele ambiente ali, nas pessoas daquele ambiente ali, porque poderia fazê-lo, poderia fazê-lo. Poderia estar no momento de revolta, né? De mal-estar, de indignação, poderia, a pessoa tem o direito. Mas ela consegue superar e ver as coisas por um outro ângulo, né? E fazer o bem, né? De uma forma onde ela percebe que o outro está sendo auxiliado. Que, na realidade, ela usa o que está no seu alcance. Ela usa o que está no seu alcance. Então, é por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui para a gente que está ao alcance de todos. Nas coisas mais simples da nossa vida, nas atitudes mais simples e singelas que a gente possa ter, né? O netinho aí da colega que deu bom dia lá para a assistida. Para aquela criatura, aquele bom dia fez toda uma diferença, né? A gente não valoriza muito porque a gente recebe bom dia toda hora, né? Tem da hora que a gente bate o pé na rua, a gente já está recebendo bom dia. Mas muitos desses são ignorados e são vistos, para eles, é como se estivessem fazendo bem para eles. Não sei se vocês têm esse trabalho privativo na casa de vocês. Na nossa casa nós temos, que é o trabalho de atendimento fraterno ao desencarnado, né? Conhecido como desobsessão. Em algumas reuniões, os espíritos que precisam de apoio se manifestam e alguns deles falam exatamente isso. Nós somos invisíveis, ninguém nos vê. Vocês nos viram. Quer dizer, aquele grupo que está acolhendo, né? Porque, na realidade, muitas vezes a gente passa e não olha mesmo. Não olha porque incomoda, não olha porque a gente não quer saber, não olha porque a gente, naquele momento, não pode ajudar, não olha porque a gente está com pressa, né? E aí, esse exemplo que a gente trouxe do bom dia, né, é como se dissesse assim, ó, eu estou dando para você, mesmo sem ter nada material para te oferecer, né? E mesmo que a gente não tenha o muito em termos materiais, o pouco que a gente tiver, a gente faz. Ah, eu gostaria muito de dar 1 tonelada de arroz para a obra social da Casa Espírita, 1 tonelada de feijão, 1 tonelada de carne, mas eu não posso. Então, eu posso dar 1 quilo de arroz, posso dar 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, um pacote de café. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu posso fazer, eu faço. Vejam só, nós aqui somos 8, né? Se cada um trouxesse 1 quilo, já não era 1 quilo, eram 8 quilos. Então, se 100 pessoas adentrarem a casa numa semana, já são 100 quilos de algum alimento. Se durante o mês forem 200 pessoas, são 200 quilos de alimento. E aí a gente dá o que pode. A gente não pode fazer, não dá, porque só quer dar o muito, né? Mas o pouco também tem seu valor, né? Porque o que vale é a intenção com que nós estamos trazendo aquela contribuição, porque às vezes a gente até contribui com muito, mas qual é a intenção que a gente tem ali, nos nossos corações? É como a gente estava falando aqui anteriormente, vai ter o seu valor? Vai. Vai ter o seu valor, porque o que é dado vai beneficiar o outro e tem o seu valor, né? Mas poderia ter um valor muito maior se o nosso sentimento fosse um sentimento envolvido pela caridade, né? E, às vezes, dentro da instituição religiosa, o que mais a gente tem dificuldade é ter caridade um com o outro, né? Ai, o fulano, lá vem a ciclana. Ciclana, tudo ela se mete no trabalho,
Tudo ela reclama do trabalho. E o Beltrano? O Beltrano é difícil de trabalhar, complicado. A gente vai pensar essas coisas porque a gente pensa mesmo, né? Mas a gente pode minimizar isso se a gente não comenta. A gente fala, mas pelo menos não comenta, né? Que é para que aquele sentimento de religiosidade ele seja maior dentro de nós que os simples sentimentos de religião que a gente está buscando ali naquele local, né? Que é como Paulo coloca aqui para nós, a gente pode ter toda a ciência de todas as coisas, mas se não tem a caridade, a gente não é nada, né? A gente não tem nada. Se a gente não busca facilitar a vida do próximo, e isso é caridade, a gente não está fazendo o suficiente, mesmo tendo todo o conhecimento espírita, né? Porque fazer a caridade é um movimento de amor a Deus, né? Trabalhar a nossa indiferença moral, ela é um movimento de amor a Deus. E, na realidade, todas as religiões, elas nos orientam a realizar o bem. Agora, como nós vamos realizar o bem, né? Quando nós vamos realizar o bem, de que forma, com que intenção nos nossos corações, isso só depende da gente. Isso só depende da gente. Tem coisas, né, que não dá para a gente botar na conta do outro. Quer dizer, nada está para botar na conta do outro, né? Tudo é problema nosso. Mas tem situações que a gente ainda consegue camuflar e colocar na conta do outro. Mas tem outras que nem tentando dar um jeitinho, né? É por nossa conta mesmo, não tem jeito. É a gente que vai buscar fazer as coisas de uma forma que elas sejam vistas e compreendidas de maneira clara. E o bem é uma delas. É por isso que na doutrina espírita não é fora da casa espírita, não é fora do meu centro que não há salvação. Não é fora da minha igreja que não há salvação. É fora da caridade. Vamos voltar aqui o exemplo do Betinho, sociólogo Betinho. Ele não era vinculado a nenhuma ideologia religiosa, mas ele fazia o bem. Ele fazia o bem, né? Dentro lá das possibilidades dele, ele fazia o bem. Assim como tantos, às vezes, tantas criaturas que são devedoras das leis dos homens, consequentemente das leis de Deus, mas que em algum momento das suas vidas conseguem fazer o bem, conseguem ter uma atitude, né, que facilite a vida do seu semelhante, a vida de alguém. Por isso que Kardec, no comentário a essa orientação, esse ensino que Paulo traz sobre a caridade para nós, né, mostrando que ela é a maior de todas as virtudes, ele coloca para a gente que ela está ao alcance de todas as pessoas, mesmo daquelas mais complicadinhas, né? A gente lembra também de André Luiz, né, o autor espiritual aí, que tanta coisa, tanto conhecimento nos trouxe através da pena de Emmanuel, de Chico Xavier, desculpa. Ele era ateu, ele não acreditava em nada. Ele atendia lá aquele marido daquela senhora, que era uma secretária dele, que ele não tinha escapatória, né? Porque ele era bonzinho, não, porque ele não tinha para onde correr. Pois foram as preces dela, de gratidão, que muito lhe serviram no plano espiritual. Ou seja, mesmo sem ser ligado a uma ideologia religiosa, sem acreditar na vida após a morte, ele fazia o bem, mesmo de má vontade, mas ele fazia. Mesmo de má vontade, ele fazia. Por isso que é fora da caridade que não há salvação, né? Então, assim, que a gente possa, na noite de hoje, sair assim, levando dentro dos nossos corações
que por mais complicado, por mais esquisito, por mais difícil que nós possamos parecer, que nós sejamos, e que as coisas se desenvolvam diante de nós, está sempre ao nosso alcance a gente poder fazer alguma coisa para beneficiar o nosso semelhante. As coisas mais singelas, mais simples. Uma palavra, um cumprimento, tanto nas questões materiais quanto nas questões morais. Elas podem ser feitas por nós, que a gente aprenda a perceber essas oportunidades de realizar, né, o bem nas nossas vidas, porque às vezes a gente não percebe. Então, que a gente possa estar sensível a essas oportunidades de realizar o bem na nossa vida de espírito imortal, né? É dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições. Jesus muito nos abençoe e a gente agradece a todos aí a paciência e a boa vontade de nos ouvir, tá? Obrigado, minha irmã, pelas suas reflexões sobre esse tema tão importante para todos nós, né? Caridade, o amor em ação. Não podemos deixar de fazer, porque isso é para nós mesmos, né? Um agradecimento. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça e que possamos sempre contar com você aqui na casa de Francisco de Assis. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Lembrando que amanhã estaremos de volta às 16 horas para o estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Que possamos contar com a presença de vocês nos nossos estudos. Para encerrar, eu vou pedir à nossa irmã Cris. Cris, você pode ligar o seu microfone e fazer, minha amiga, a nossa prece de agradecimento? Sim, boa noite. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos mentores das casas co-irmãs, né? Aqui representada por cada um de nós, porque o Espiritismo é a nossa bandeira, né? E isso nos une. E agradecemos a nossa irmã que fez o estudo, que trouxe muita coisa boa para a gente, que possamos levar essas reflexões para a nossa vida. E que Deus continue nos abençoando e a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, mais uma vez agradecendo a Hortência. Leve o nosso abraço aos companheiros do CELD e agradeço a presença de todos vocês que ficaram conosco para estudar e receber essas orientações que a nossa irmã tão carinhosamente nos trouxe, mas precisamos refletir bastante sobre esse tema e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Um beijo grande para você. Beijo, queridas. Obrigada, tá, pelo carinho. Tchau, Obrigado a tchau. todos. E vamos encerrando aqui a nossa reunião. Paz e bem Tchau. para Paz todos. e bem para todos. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Até Tchau. amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Encerrar aqui a reunião para Tá todos. aí. Tchau. Boa noite.